Olá a todos, bem-vindos à parte 2 da aula 6 do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a influência da energia de gap, da temperatura e da irradiância nas curvas IV, nas figuras geométricas das células fotovoltaicas. E também vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o modelo de balanço detalhado. Muito bem. A gente sabe, né, a gente já estudou na aula 3 sobre o recurso solar. Vimos que essas três curvas aqui coloridas, né, preta, azul e verde, representam os espectros solares padrão aqui na Terra, né? Então, em preto, o AM0, que geralmente é usado por satélites. Aqui em verde, o AM1.5G, né, geralmente usado na superfície terrestre em aplicações planas. E o azul é o AM1.5D, que é usado em aplicações na superfície terrestre para aplicações concentradas. Bom, sabe então desse espectro, né? A gente percebe que o Sol é uma fonte policromática, ou seja, tem várias cores, vários comprimentos de onda, né? E é claro que os materiais semicondutores, por terem um gap de energia fixo, eles vão aproveitar só uma parcela desse espectro, né? Então aqui coloquei umas setinhas indicando o gap de energia de alguns materiais. Então aqui ó, eu tenho a irradiância espectral como função do comprimento de onda, que é o espectro do Sol, só que eu coloquei aqui em cima, no outra escala, a energia correspondente àquele comprimento de onda. Então isso significa o seguinte, então o germânio tem um gap de 0,67 eletronvolts. Isso significa aqui, né, essa energia, isso significa que qualquer energia acima do gap do germânio é aproveitada. Então o germânio aproveita, né, pegando um corte aqui, todos esses fótons, mais ou menos de 1700 e pouco para baixo, em comprimento de onda, só que seria para cima em energia, já que a relação é inversa. O silício tem um gap de 1,1 eletronvolts, e ele aproveita somente os fótons de mais ou menos 1.100 nanômetros para trás, né, para baixo. E assim sucessivamente. Tá? Então, o impacto do gap vai estar associado a isso e mais outros fatores. A gente tem que lembrar que uma célula solar está sujeita a esses três tipos de perda principais. Tem outras fontes de perda, mas essas são as três perdas principais. Transmissão, representada pelo fenômeno aqui 1. Então, aqui eu estou representando em verde as bandas, né, de valência e condução do semicondutor. Os fótons estão vindo da esquerda para a direita. E aqui eu estou levando em consideração dois fótons de energia diferentes. O roxinho representando uma energia mais alta e o vermelho representando uma energia mais baixa que o gap. Então, a gente percebe que o vermelhinho passa direto, não é absorvido e não gera paraeletromburaco. Já o roxo, sim. Então, o primeiro fenômeno de perda é o fenômeno de transmissão. Os fótons passam direto pelo semicondutor. O segundo é o fenômeno de termalização. Como o próprio nome diz, né, vai gerar um efeito térmico. Então, isso vai acontecer aqui. Ó. Quando o fóton absorvido tem uma energia muito mais alta que o tamanho do gap, né, então ele gera esse paraeletromburaco. A gente já discutiu que a diferença de energia do elétron para o fundo da banda de condução e a diferença de energia do buraco para o fundo da banda de valência, para o topo da banda de valência, ela é a energia cinética do portador. Então isso significa que esses portadores estão muito rápidos. A gente chama de portadores quentes na rede. Então a gente sabe que eles vão dando pancadinhas na rede conforme eles vão se deslocando. Isso faz com que eles termalizem, eles entrem em equilíbrio com a temperatura da rede e aí eles vão perdendo essa energia por energia térmica, né? E aí eles acabam ficando no fundo das bandas ali e passam a conduzir energia elétrica a partir do fundo das bandas. Esse fenômeno 2, essa perda dessa parcela de energia é a termalização. E por fim aqui a recombinação, o fenômeno que a gente já discutiu, né? É quando eu perco aquele portador elétron-buraco, ele se recombina, deixa de existir. É claro que a energia associada a esse par tem que ser liberada de alguma forma, pode ser na forma de luz, a gente chama de recombinação radiativa, ou na forma, outras formas, né, gerando calor, recombinação não radiativa. Muito bem, então vamos ver a influência do tamanho do gap do semicondutor. Então aqui tem o espectro solar novamente, eu pintei aqui em cores, vocês já vão entender o que significa isso. Eu peguei um material com um gap de energia pequeno. O que é pequeno, né?
Aí depende do espectro do Sol. Mas aqui pequeno eu considerei o germânio, 0,67 eletronvolts. Então a gente vê que se o gap é menor, mais fótons vão ser absorvidos, contribuindo para a geração de pares elétron-buraco, né? Muito bem, então um gap pequeno, né, faz com que mais fótons sejam aproveitados, e aí maior a parcela aqui de fótons aproveitados do espectro solar. Então aqui eu coloquei em vermelho os fótons de energia mais baixa que o gap, então é a perda por transmissão. Eu fiz o cálculo aqui para o germânio, isso dá em torno de 5%, tá? Integrando aqui os espectros. Bom, a outra parte, a perda por termalização, em consequência, ela passa a ser mais alta. Percebam que mais fótons são aproveitados e muitos fótons vão ter energia bem mais alta que o gap, né? Então, a parcela perdida por termalização, no caso do semicondutor de gap pequeno, é bem grande. E aí, no caso do germânio, isso representa mais de 50% da energia perdida. Tá? Bom, por sua vez, a perda por recombinação, que aqui eu chamei de extração, era da casa dos 18%, e aí com isso só sobram 24% de energia máxima aproveitável pelo germânio. Então, em princípio, a gente pensaria, pô, eu vou diminuir o gap do material porque mais fótons vão ser aproveitados. Isso é um pensamento correto. Em contrapartida, mais termalização eu vou ter também. Então, é um balanço entre esses dois fatores. Levando tudo isso em consideração, mais portadores vão gerar mais elétron-buraco e aí a corrente aumenta. Tá? A gente já discutiu que a corrente tem a ver com o número de portadores que é fotogerado. A corrente, no caso, é ISC, né? Então, quando a gente olha aqui a curva IV de uma célula solar, ó, a corrente tende a ser bem alta. E a tensão tende a ser mais baixa. Nós discutimos também nos slides anteriores, né, nos vídeos anteriores, que a VOC está muito ligada ao gap do material. Né? Então, quanto mais baixo o gap do material, menor é a VOC do dispositivo. Então, a corrente alta, só que uma tensão baixa, então por isso que entrega uma energia, uma eficiência baixa. Um gap de energia grande, e o que é grande, mais uma vez, depende de onde você está aqui no espectro solar. Então eu peguei um gap que era o dobro do germânio, que representa aqui o arseneto de galho, 1,4 eletronvolts mais ou menos a 300 Kelvin. Então o que acontece? Primeira coisa é que com um gap mais alto, mais fótons vão ser transmitidos. Então a perda por transmissão aumentou. Era 5% no germânio, 34% no GaAs. Em contrapartida, a termalização diminui. Por quê? Porque os fótons já vão estar com a energia mais próximas à energia do gap. Então a perda por termalização no GaAs é da casa dos 20%, bem inferior aos 54% do germânio. As perdas por recombinação da casa dos 12% e a energia máxima aproveitável no GaAs da casa dos 34%, né? Maior do que do germânio. Os impactos na curva IV são esses, né? Com um maior gap, a corrente é menor, porque tem menos portador, e a tensão é maior, porque o gap é maior. Então a corrente, a curva IV, passa a ser essa que está aqui, ó, uma tensão bem maior e uma corrente menor. Então vocês devem estar imaginando, né? Deve existir um material com um gap intermediário que seja melhor para a operação de uma célula fotovoltaica. E a resposta é sim. E para calcular esse gap, a gente usa um modelo de balanço detalhado. O modelo de balanço detalhado, ele basicamente, como o nome está falando, ele é um balanço entre geração e recombinação. Então, a corrente elétrica numa célula solar ela é dada pelo balanço entre a taxa de geração e a taxa de recombinação. A taxa de geração tem a ver com os fótons que entram no dispositivo, conseguem passar pela superfície frontal, ingressam no material, geram pares elétron-buraco, e esses pares elétron-buraco têm que ser separados pelo campo elétrico, coletados pelos contatos elétricos, para de fato seguir para a carga como corrente. Em contrapartida, no meio do caminho, eles podem recombinar. Então, os pares elétron-buraco que recombinam podem dar origem aqui à luz, né, a outro fóton, que pode ser emitido da célula, gerando uma perda de energia.
Bom, então o cálculo da taxa de geração a gente já discutiu, né? É parecido com aquele cálculo da JSC, da corrente curto-circuito, né? Então envolve aqui basicamente a interação da luz com o material, a luz aqui representada pelo espectro do Sol, a irradiância do Sol, e aqui o material representado pela sua eficiência quântica. Então, fazendo uma série de considerações aqui, essa equação se transforma nessa, e aí eu vou deixar como referência o meu artigo que eu publiquei com um aluno de mestrado, né, o Ricardo, no ano de 2019. Eu vou colocar nas referências depois, onde eu discuto com detalhes esse modelo de balanço detalhado para células solares de múltiplas junções. Bom, a taxa de recombinação, a gente leva em consideração o modelo de corpo negro, né? Então, o material está emitindo como um corpo negro para todos os, não para todos os lados, né? Num ângulo aqui de emissão, ângulo sólido de emissão θe. Então, aqui basicamente eu tenho a lei de Planck de corpo negro da emissão do material e a absorptividade do material. Ué, mas a absorptividade, você está falando de emissão, é que tem um teorema que mostra a reciprocidade entre emissividade e absortividade. Os dois acabam no equilíbrio, podendo ser usados para essa expressão. Tá? Então, fazendo essa integração aqui, tomando algumas considerações, a gente cai nessa equação que está aqui. E aí a gente percebe, né, que o gap ele vai ser fundamental aqui, ó, como limite de integração dessas duas integrais. Né? Quanto maior o gap, né, menor o comprimento de onda, consequentemente menor a geração, e ao mesmo tempo, né, quanto menor o gap, maior o comprimento de onda e menor a recombinação. Então, essas relações aqui estabelecem lá aquelas relações que a gente discutiu para VOC e ISC. Aí tem as considerações que a gente aplicou no modelo. Eu não vou aqui ler todas elas. Fica aí, qualquer coisa vocês pausam o vídeo e podem ler as considerações que a gente faz para chegar das primeiras igualdades até as segundas igualdades. E por fim, aqui está o resultado do cálculo de modelo de balanço detalhado. Ó, eficiência limite que um dispositivo com tal energia de gap consegue atingir. A gente vê que gaps pequenos geram eficiências pequenas e gaps muito grandes, eficiências pequenas também. A gente já discutiu o balanço entre a transmissão e a termalização. Então, existem um conjunto de gaps aqui que levam até a eficiência máxima de uma célula solar de uma junção. Isso é da faixa de 33% a 34%. Os picos que a gente observa aqui têm a ver com, enfim, absorções atmosféricas no espectro solar, mas a gente vê então que o silício com um gap de 1.1, ele está aqui num dos picos, e o GAS, ou seja, bem perto de GAS, na verdade, está bem perto aqui do outro pico, o pico mais alto, na verdade. Então, silício é um ótimo material para energia solar, né? Apesar dele ter gap indireto, a única coisa que muda é que ele tem que ser mais espesso, mas ele pode atingir eficiências altíssimas. Aqui, ó, em vermelhinho, eu tenho as maiores eficiências observadas até hoje com esses materiais. Então, o germânio é bem baixinho, silício amorfo, fosfeto de galho e índio, e o GAS é o material campeão, né, o recorde de eficiência para células solares de uma junção só. Tá? E o silício vem logo aqui embaixo com algo em torno de 26%, 27%. Bom, então discutimos o efeito do gap. Agora o efeito da temperatura. Bom, tendo entendido o efeito do gap, fica mais fácil entender o efeito da temperatura. Por quê? Porque a temperatura causa uma diminuição no gap de energia. Então, uma temperatura T0 você tem um tamanho de gap, uma temperatura T maior do que T0, o gap diminui. E, obviamente, as consequências são facilmente compreensíveis, né? A corrente aumenta. Porque a corrente aumenta, mais fótons vão ser aproveitados. Então, aqui está a equação, né? Então, o comprimento de onda aqui do gap aumentando, né? Já que a energia diminui, eu tenho uma ISC maior. E a VOC diminui. A gente viu que a VOC está diretamente associada ao gap. Se o gap diminuiu, a VOC diminui também. A questão toda é a proporção entre as duas coisas. A gente sabe que a eficiência envolve o produto ISC, VOC e fill factor. Então, ISC aumenta, VOC diminui. Qual é o balanço final? Bom, aí, geralmente, né, o que é observado é que a VOC
diminui bem mais, o impacto na VOC é bem maior do que o impacto na corrente, na ISC. Tá? Então aqui eu peguei o curvas IV de um datasheet de um módulo fotovoltaico, não de uma célula, mas a gente vai ver na aula 7 que as duas coisas praticamente se equivalem se eu estiver trabalhando com um módulo perfeitamente ensolarado, sem sombreamento. Então basta, na verdade, fazer umas somas aqui, enfim, multiplicações, para a gente saber como é a curva IV de um módulo se baseando na curva IV de uma célula. Mas então, basicamente, o fenômeno é o mesmo. Tá? Então aqui eu tenho a curva vermelha, é a curva na temperatura padrão de teste, 25 graus. Então olha o que acontece se eu esquento, se o módulo esquenta. Ó. Então a curva cinza, a VOC diminui e a corrente aumenta. Na curva laranja, a VOC diminuiu ainda mais, ó, e a corrente aumentou ligeiramente. Ah, professor, então e se eu esfriar o módulo melhor, assim, ó, aqui a curva cinza chumbo, 5 graus, né, a temperatura mais baixa, a VOC aumenta e a corrente diminui. Então, esses são os impactos da temperatura. Ah, e como é que eu sei o impacto total na eficiência? Geralmente no datasheet do módulo tem, mas dá para calcular sabendo as perdas da VOC e da ISC. Então aqui tem os dados da perda de potência em função da temperatura para alguns módulos. Ó. Geralmente essa perda é linear, tá? Então a gente vê aqui ó, as bolinhas azuis representando o silício amorfo, os quadradinhos amarelos telureto de cádmio, o silício aqui em bolinhas vermelhas, enfim. A gente consegue perceber que o comportamento é linear com a temperatura. Então está aqui ó, um quadrinho onde eu fiz um resumo, peguei de vários datasheets aqui os coeficientes térmicos dos materiais. Então, a variação na potência sobre a potência inicial, a 25 graus, pela temperatura. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o silício perde algo próximo a 0,5% de eficiência ou de potência para cada grau Celsius aumentado. O silício amorfo, por sua vez, perde só algo da casa dos 0,13%. E por aí vai. Bom, a influência da irradiância. Como assim, Daniel, irradiância? A gente está levando em consideração aqui que eu posso ter um aumento de radiância ou uma redução de radiância. A redução se daria, por exemplo, quando nuvens entram na frente do Sol. Né? Então, um dia nublado, a irradiância diminui. E o aumento da irradiância pode se dar quando você tem um concentrador colocado na frente da célula. Ou numa aplicação com concentração, ou como nós já discutimos, aqueles efeitos bordas de nuvem, onde as próprias nuvens funcionam como lentes que concentram a luz do Sol no módulo fotovoltaico. Bom, o que acontece então? Aqui eu vou chamar de C o fator de concentração, ou seja, quantas vezes a irradiância foi aumentada ou reduzida. Então, C igual a 1 é a irradiância padrão, C maior que 1 aumento e C menor que 1 a redução. Bom, primeiro que eu espero que a gente sabe que a ISC depende da luz, então se eu aumentar C, né, aqui eu estou levando em conta que se C aumenta, a corrente aumenta. Em que taxa? É linear. ISC numa concentração C é igual a C vezes a ISC numa concentração de 0, ou na verdade de 1, né? Desculpa, aqui está errado. E a tensão, professor? A VOC, a tensão de circuito aberto, varia pouco com C. Por quê? Bom, aqui eu estou levando em conta que apenas a iluminação externa está mudando. E não os parâmetros internos do semicondutor, obviamente. Né? Então, o que acontece com a VOC? Nós já tínhamos encontrado uma relação para a VOC fazendo algumas considerações. Ó. A VOC dependia de uma razão entre a corrente gerada pela luz e a corrente de escuro, lembram? Então, a corrente de escuro eu espero que permaneça a mesma e a corrente gerada pela luz é multiplicada por um fator C. Ó. Então, usando as propriedades do logaritmo do produto, ó, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então eu vou ter um termo aqui ó, que vai me dar a VOC para C igual a 1, aqui 0, mais uma vez, desculpa, e eu vou ter o termo que está envolvendo o logaritmo de C. Então, isso aqui está somando, né? Como para ser maior do que 1, né? A VOC aumenta. Olha os gráficos aqui, gente. Então, aqui eu tenho esse fator alfa,
que é a razão entre a ISC com concentração e sem concentração. Olha, é linear, ó. E o fator beta, que é a razão das VOCs. A variação é bem pouca, né? Dá para perceber. Aqui está 1, ó. Então, 1 com 1, se eu aumento C, a corrente aumenta muito, a tensão aumenta pouco, e se eu reduzo C, a corrente diminui muito e a tensão muda pouco. A tensão quase não muda, isso é muito interessante. Isso é uma coisa que a gente vai discutir quando for falar de módulos, mas você pode estar com o céu completamente nublado. O que vai acontecer é o seguinte: a sua VOC vai estar praticamente a mesma do sol bombando lá, né? A meio-dia com tudo aberto. Você olha, ué, mas a VOC está igual? Pois é, porque o impacto principal é na corrente, na ISC. Então, quando você vai olhar a ISC do seu sistema cheio de nuvem, ele está lá embaixo, às vezes muito próximo de zero. Então, aqui está um gráfico que eu tirei do datasheet de um módulo, né? Aqui a irradiância padrão de 1000 watts por metro quadrado. Conforme eu diminuo a irradiância, ó, a corrente sofre um impacto drástico e a VOC quase nada. É reduzida, mas muito pouquinho, como eu tinha falado anteriormente. Bom, e a eficiência, professor? E a potência do módulo muda? Claro que vai mudar, né? Então aqui eu fiz as contas, ó. A eficiência é o produto Fill Factor ISC VOC, que dá a potência máxima, né? Sobre a potência incidente. Então aqui, ó, eu espero que o Fill Factor... Bom, desculpa, deixa eu falar então. Eficiência aqui padrão, né? Dado por isso, ó, Fill Factor, ISC, e aqui está aquela expressão anterior para o VOC, tá? Sobre a potência incidente. Se eu coloco a célula sob uma condição de concentração C, a eficiência muda pelo quê? Fill Factor eu espero que não mude. A gente discutiu nos slides anteriores que o Fill Factor geralmente muda quando a VOC muda muito, né? Mas ele praticamente é impactado apenas pelas resistências parasíticas. Não tem motivo das resistências mudarem aqui, o Fill Factor se mantém. A corrente curto-circuito ela é multiplicada por um fator C e a VOC aqui, ó, é multiplicada lá dentro do logaritmo por um fator C, como nós já discutimos. Então, fazendo aqui e a potência do Sol, professor, é alterada? Claro. Se você colocou um concentrador, então você está pegando uma área maior, né, de luz e concentrando numa área menor. Então, a potência eu espero que mude por um fator C. Esse C corta com esse C e a eficiência aqui sob concentração, ela muda com o logaritmo da concentração. Olha que interessante, ó. Então, se a concentração é 1, ou seja, irradiância padrão, logaritmo de 1 é 0, a eficiência com concentração é igual à eficiência normal, padrão. Só que se C aumenta, a eficiência aumenta. Então, olha que interessante, naquelas aplicações onde você tem uma lente concentrando a luz do Sol numa célula, além da vantagem de você usar menos material do semicondutor, né? E a área ser toda coberta por lentes que podem ser de plástico, de vidro, material bem mais barato, adicionalmente à redução de custo, você tem um aumento de eficiência. Isso é muito interessante. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês na parte 2. E na aula 3, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os processos produtivos, estrutura de camadas, histórico de eficiência das células solares. Aguardo vocês lá. Até mais.